amigo, meu irmãozinho. Eu acho uma graça quando ele diz assim, o perigote das meninas. Isso é arte do Michael. Muito boa noite, Rondônia. Dentro da nossa programação de sabatinas, que nós fizemos aqui no primeiro turno, a gente assumiu o compromisso de trazer os dois candidatos que chegariam ao segundo turno para mais uma rodada. Hoje nós estamos recebendo Marcos Rocha. Marcos Rocha é candidato com o número 17 pelo PSL. Foi uma surpresa para boa parte de Rondônia, não sei se para ele, mas foi uma surpresa chegar ao segundo turno com uma estrutura pequena e com uma votação expressiva. Aliás, votação expressiva foi tudo que houve nessa eleição, principalmente para governadores. Vamos lá então? Marcos Rocha, daqui a pouquinho comigo. Rede TV, eleições 2018, sabatina, eu volto já já. Mês de outubro, mês especial de conscientização ao câncer de mama, e a RK Auto Center com certeza preparou para você uma super programação. Dá só uma conferida: troca de óleo para motores Fire a partir de R$ 53,00, alinhamento mais balanceamento por R$ 40,00. Tem também a higienização do ar-condicionado, que inclui filtro do ar-condicionado, higienizador, complemento do gás e a lavagem do condensador a partir de R$ 150,00. O endereço é na Rua Raimundo Cantuária, com Mamoré. Estamos te esperando, vem para RK. Na hora de construir ou reformar, passe primeiro aqui na Catarinense Materiais de Construção e confira a super promoção Zero Estoque. Todo showroom da loja com até 60% de desconto. Aqui você vai encontrar porcelanato, material hidráulico, material elétrico, metais e luminárias, tudo com até 60% de desconto. Mas corre, porque é só enquanto durar os estoques. A Catarinense está localizada aqui na Avenida Nações Unidas. Telefone para mais informações está na tela. Na hora de construir ou reformar, vem aqui para Catarinense Materiais de Construção. Olá, meus amigos. Eu estou aqui para convidar você para assistir neste sábado o programa Rondônia Sertaneja. Vamos acompanhar quem vai estar com a gente neste sábado? Viola afinada no tom do dueto perfeito. Quando eu não cantava, doía no peito. Na cidade grande eu só tive ilusões. Eu estou esperando você aqui na Rede TV. Está chegando a hora de escolher o próximo presidente e o próximo governador. Rondônia precisa estar muito atenta, porque não adianta ter um presidente bom e um governador que não tenha preparo. Não adianta ter um presidente forte e um governador fraco. Até porque o presidente não governa o estado. Ele ajuda, mas é o governador que faz a diferença. Vou trabalhar junto com o presidente, seja ele quem for. Vou fazer a diferença aqui em nosso estado. Logo do 45. É uma delícia, uma maravilha. Não tem igual, não tem igual, não tem igual, igual a verdadeira tubaína. Você vai se apaixonar. O verdadeiro gostinho da infância. Original, 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 a verdadeira. Essa é a sensação quando você experimenta um dos deliciosos bolos da Casa de Bolos Delícia da Vovó Bina. São mais de 20 sabores de bolos. Entre eles tem o bolo moca, o bolo de banana com canela, TPM e o campeão de vendas, o choconinho, metade chocolate e metade leite ninho. Eles também fazem bolos caseiros, pães recheados e tem novidade, a linha Diet, bolo integral e bolo light. Quer promoção? Então olha, na compra de qualquer bolo, você ganha um brinde delicioso como esses que estão aqui na mesa. Gostoso, né? Quer mais promoção? Então lá vai. Se você chegar aqui na Casa de Bolos Delícias da Vovó Bina e falar que viu a propaganda na Rede TV, além do seu brinde, você também vai ganhar 10% de desconto no seu bolo. Gostoso, né? Então vem conferir. O telefone para você fazer a sua encomenda é o 99266-8062. O melhor bolo de Porto Velho tá aqui na Casa de Bolos Delícias da Vovó Bina. Vem conferir.
Notícias reais, fatos com fontes, atualizações instantâneas, informação com responsabilidade. Acesse www.diariodaamazônia.com.br e fique por dentro do que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Eleições 2018. É nosso compromisso levar até você, sabatinar os candidatos e levar até você propostas, oportunidade para você tirar suas dúvidas. Nós estamos ao vivo, a partir de agora, para todo o estado de Rondônia e é um prazer muito grande estar com vocês. Marcos Rocha é o candidato do PSL, número 17, ao governo do estado da Rondônia. E ele abre essas sabatinas que vão receber aqui também o candidato Expedito Júnior. Candidato, muito boa noite. Público aí, ao seu inteiro dispor. Ok, eu sou o Coronel Marcos Rocha, candidato ao governo do estado de Rondônia, número 17. Estou junto com o Bolsonaro, ele está aí disputando a eleição presidencial. Espero que nós consigamos sair vitoriosos nessa disputa. Uma vitória que, na verdade, vai nos levar a um grande trabalho, um trabalho árduo, mas que o objetivo é mudar a velha forma de fazer política. Quero cumprimentar a todos os senhores e senhoras, todos vocês que nos assistem aqui e a você também, como toda a equipe, Léo. Muito obrigado. Pela oportunidade. Obrigado, senhor. O Coronel, a sua ligação com Bolsonaro, o senhor fala sempre de Bolsonaro como se fosse uma pessoa velha conhecida. É política ou é alguma coisa que vocês têm lá do Rio de Janeiro? Não, a gente se conheceu no Rio de Janeiro, ele era candidato a vereador lá no Rio. E aí nós do Exército, eu era do Exército, nós acabamos fazendo política para ele, né? Querendo que ele fosse realmente eleito vereador. Então vários do Exército acabaram levando o nome dele. Ele era um capitão, eu era um tenente, e ele é mais velho do que eu, né? E foi assim, esse contato. Depois nós nos encontramos em 2015, aí em 2016, durante as minhas ações como secretário de Justiça do Estado. E depois, em 2017, ele me levou lá dentro da plenária, onde ficam lá os deputados, e ele falou que aquilo precisava mudar, né? E em 2018, ele me convidou para ser presidente do PSL em Rondônia, lá pelo mês de março de 2018. Só que eu tinha ido a Brasília para pedir a presidência para uma outra pessoa que havia me pedido. E ele me chamou e falou, não, eu não quero ninguém, eu quero que o senhor assuma. Ainda me chamava de senhor, né? Depois agora não tem mais isso, né? Que ele até brincou, falou que ele era capitão, era coronel, prestou continência, né? Mas brincadeira, lógico. E aí a gente conversou bastante, eu aceitei, ele queria que eu fosse candidato a deputado federal, eu aceitei também. Mas aí a equipe de Rondônia, né, a equipe que eu montei, inclusive, pediu que eu viesse candidato a governador. Então eu perguntei para ele o que ele achava. Eu tinha fechado a minha palavra com ele, né, que eu viria federal. A gente até conversou sobre isso à época. E ele falou, não se preocupe que o senhor vai ser eu aqui em Brasília e eu vou ser o senhor lá em Rondônia. O que ele quis dizer? Vai ter uma ligação fácil, né, um contato fácil para tratar dos assuntos. Depois ele até gravou um vídeo dizendo, eu sou ele é eu. Né? E depois disso, depois de alguns dias, ele gravou esse vídeo. Então isso está vingando, a gente se dá bem, né? A gente conversa, eu trouxe ele aqui a Rondônia, né? Antes até dele ter sido esfaqueado. E as pessoas são assim, né? Elas, quando não conseguem uma coisa da forma legal, começam a articular coisas erradas, né? Ou tentar denegrir a vida da pessoa, desfazer, né, algo que ele construiu durante a vida,
ou até tentando tirar a vida. Afinal, os corruptos, as pessoas inescrupulosas agem dessa forma. O que houve na coordenação da sua campanha que por pouco não acaba com o candidato Marcos Rocha? De onde saiu essa história? Não, foi o seguinte, o adversário ou a equipe dele, ou pessoas ligadas a ele, acabam inventando fake news. Fake news são mentiras, para quem não sabe. É uma forma bonitinha de você falar mentira, que é o fake, né? E aí o que acontece? Eles hoje utilizam da arma, que é o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, para gerar mentiras, né? E aí disseram, então, que quem estava mandando no PSL era outro partido, né, do ex-governador do estado, o doutor Confúcio Moura, que hoje é eleito senador da República. Isso não tem nada a ver, tá certo? Não tem nada a ver. Respeito o senador eleito, mas não tem nenhuma ligação partidária. Em nenhum momento, e ele sabe como eu sou, né, na própria secretaria que eu comandei, para que eu comandasse a secretaria, eu tive que ter liberdade de atuação para escolher todos os meus gerentes, todas as pessoas que trabalhavam comigo, porque justamente eu fui convocado por ele para resolver um problema que ninguém tinha conseguido resolver, né? Os últimos 6 secretários. Teve até secretário respondendo processo, sendo preso, né? E eu não queria isso para a minha vida. Então, eu simplesmente falo aqui para todos. Respeito, mas uma coisa é respeitar, outra coisa é tentar ter influência sobre o governo que eu pretendo fazer. Se a gente está querendo mudar o que está acontecendo, então a mudança tem que partir primeiro pelas atitudes, né? E eu não aceito. A gente está fazendo uma campanha simples, agora até muita gente ofereceu apoio, até financeiro. Eu fiz exigência que quem quisesse fazer, e a gente vai olhar cada uma das doações, porque a gente não sabe se o adversário pode se aproveitar disso, de doações, para tentar enrolar a vida. Então, eu estou muito atento. É bom que quem estiver ouvindo isso daí saiba disso. Tá certo? A gente tem uma equipe atenta às doações que, porventura, cheguem, né? E não tem nem nada disso. Só que o meu, então, candidato ao Senado, que, inclusive, teve uma expressiva votação, 212 mil votos, né, em Rondônia, ficou em 3º colocado. Ele ouviu, né, as fofocas, né, dos fofoqueiros, os fakes, né, e as mentiras, e naquela agonia, talvez triste, porque havia chegado muito próximo de ser eleito, e essas fofocas, então ele se deixou levar por ela. Ele é um homem de bem. É um homem de bem. Nós estamos falando do Jaime Bagato, Jaime né, Bagato, que é um grande produtor, é um agropecuarista extremamente conhecido no Cone Sul, uma pessoa que gera empregos e renda para o nosso estado. Então, ele ficou chateado. Aí ele se pronunciou, mas logo em seguida, e todos viram isso daí, né, eu continuei neutro. Eu aprendi com meu pai o seguinte: a pessoa ela entra numa pilha, então você dá um tempo, que a ficha cai depois, né? Então a ficha dele caiu, ele descobriu, sem eu fazer nada, que era um fake, e me pediu perdão. E você sabe quem eu sou, né? Poderia ficar com raiva, ódio, não. Eu falei para ele, tá tudo bem, foi até emocionante o encontro, e tá tudo certo. Já estava ontem comigo em casa. Você pediu perdão, você se considerava culpado ou pediu perdão por quê? Outra coisa, em uma palavra, esse imbróglio todo foi causado pelo adversário, pelo seu adversário, pela imprensa, ou foi fogo interno, fogo amigo? Não fui eu que pedi perdão, ele pediu perdão. Foi o contrário, né? Não fui eu que pedi perdão para ele, ele me chamou para pedir perdão. E ele foi muito homem de fazer isso depois, gravar um vídeo, né, dizendo, ó, eu estou arrependido, já pedi desculpas, fui perdoado, vamos em frente, entendeu? E em relação a quem gerou esse fake,
a polícia consegue descobrir de onde saiu, né? E vai atrás de você em breve, né? Já está sendo levantado. Então, é só ficar esperto. Quais os partidos o senhor falou aqui a respeito dessa questão, que o senhor tinha sido ligado, o senhor foi ligado ao MDB, já que foi secretário do governador Confuso, mas que estaria ligado agora partidariamente nesse segundo turno com o MDB e com o PDT. Eu queria lhe perguntar, quais forças políticas ou partidos procuraram o senhor para uma composição? E quais as ligações que o senhor tem ou vai ter com os integrantes do PMDB, PSDC e PDT num eventual governo? É bom que se saiba, Léo, e todos que estão me ouvindo aqui, é bom que eu sei que a emissora alcança muitos locais, que não existe nenhuma ligação. E eu digo mais, quando eu fui secretário de Justiça do Estado, eu não fui secretário do MDB, que na época era chamado de PMDB. Fui secretário de Estado. Eu sou um militar cumpre missão. E eu vim aqui, inclusive, no programa, tempos atrás, dizer que eu fui convocado, tem até gravações daqui, para cumprir essa missão. E o governador, quando eu neguei, ele falou assim, eu preciso de uma pessoa com as suas características. O senhor é um professor, o senhor é um militar, é uma pessoa íntegra. E lembra que eu falei isso? Lembro. E eu preciso de alguém como o senhor na secretaria, porque já passaram 6 secretários e não conseguiram resolver. Então eu falei para ele o seguinte, eu não quero. Ele olhou para mim e falou, então eu entendo o senhor, é um desafio muito grande, não é para qualquer um. Lembra que eu disse isso? Lembro. Então quando ele falou aquilo para mim, eu sendo um militar, sendo uma pessoa extremamente dedicada, ele mexeu com uma coisa que se chama ego, que eu também tenho. Fui para casa, massacrado, e a esposa falou, você tem muitos amigos que são agentes penitenciários, e eu confio em você. Vai lá e faz o melhor trabalho. E eu fui, né, e consegui fazer o melhor que eu pude. Então, nesse período, eu fiz aquilo que eu achava certo, e ouvindo o máximo que eu podia ouvir. Então, nós compramos viaturas, armas, equipamentos, tudo. Eu servi ao Estado e não ao PMDB. Poderia ter feito isso num governo de qualquer partido. Vou dar um exemplo aqui, ó. O comandante do Exército no governo PT, ou agora no MDB, ele é de qual partido? De nenhum. Ele é do Brasil. Ele está cumprindo um papel de comandar a sua tropa. Um general que assuma, por exemplo, a Secretaria Nacional de Segurança, no partido do MDB, ou do PT, ou do PSB, ou qualquer outro, ou do PSL, que é o meu partido, ele é de qual partido? De nenhum. Ele encara isso, nós militares somos assim, encaramos isso como uma missão, e a gente se dedica nessa missão, e não é para partido. Então, eu repito aqui, não tem ligação com nenhum partido. Nós chegamos aqui e ninguém acreditava que nós conseguiríamos eleger ninguém. Elegemos um deputado federal, Coronel Crisóstomo, um deputado estadual, Sargento Eider Brasil, e estamos no segundo turno com o governador, que é o Coronel Marcos Rocha, esse que vos fala agora. Eu queria dizer para você, meu caro telespectador, que estão conosco nesta jornada de hoje o site News Rondônia, nosso site parceiro, o nosso site interno, o diariodamazônia.com.br, está aí transmitindo direto também via Facebook, a assessoria do candidato está aqui fazendo uma live aqui para o Facebook e, enfim, eu quero agradecer a todos, aos parceiros e a você, meu caro telespectador. Me diz uma coisa, coronel, numa eventual vitória eleitoral, PSDC, PMDB, vou falar desses 3 aqui porque já disseram que estariam com o senhor, e o PDT, farão parte de um seu governo? E por que eu pergunto isso? Porque o PSL não tem quadros aqui no estado de Rondônia, vocês são poucos, e você está sozinho, não tem ligação com outro partido. Vocês farão? Outra coisa, pode fazer parte o PSDB, que é do seu adversário? Veja bem,
nós vamos escolher técnicos das áreas para atuar, né? E a gente vai escolher pessoas das secretarias. E não vai ter essa história de conchavo político. Me dar aqui, isso daqui, me dar secretaria. Não. A gente já tem experiência aí no passado de governadores dividirem, né, as várias secretarias por vários partidos. Partido, o próprio nome fala, né, que é parte. Né, você está pegando uma parte. Né, e o próprio Bolsonaro, ele fala o seguinte, uma frase que eu gosto bastante. Meu partido é o Brasil. Né? Então a gente vai, o meu partido é o Brasil, é Rondônia. Então nós vamos pegar técnicos, pessoas comprometidas, experientes, ficha limpa para poder estar à frente das secretarias. E hoje, eu tenho algum secretário já definido? Não. Estou fazendo a campanha, me concentrando nela. Depois, assim que terminar, eu tenho até alguns nomes que vêm à minha cabeça aqui. E esses nomes são técnicos. Não falei nem com eles ainda, por isso eu não vou divulgar. Mas são técnicos e de várias as áreas. Eu não posso colocar, por exemplo, um médico para ser... Estava conversando com os médicos ainda agora. Eu não posso colocar um médico para ser secretário de segurança. Né? Eu não posso colocar... e assim vai. É melhor que um agente penitenciário seja o secretário de Justiça, apesar de eu ter sido secretário de Justiça por 3 anos. Agora, a Casa Arrumada, né, a gente botando técnicos, uma pessoa com habilidade para poder resolver os assuntos. Então, por que não? Então, a ideia é essa. A ideia não. É da forma que vai acontecer. Nós não vamos fazer nenhum tipo de conchavo político. Mas quero dizer aqui que vários deputados eleitos, até agora 14 deputados eleitos, já procuraram assessoria para dizer que são aliados e entenderam o recado. O recado é fazer diferente. A gente pode sim estar aliados para um governo, mas sem ter que entregar algum tipo de secretaria. Isso é algo que eu estou falando aqui diante das câmeras, tá certo? Que isso não vai acontecer no governo do Coronel Marcos Rocha. Nós teremos técnicos atuando. 21 horas, 21 minutos. Eu estou conversando com o candidato ao governo do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, número 17 do PSL. Coronel, quem é que financiava a sua campanha antes, no primeiro turno? Quem é que financia a sua campanha agora, no segundo turno? De onde está vindo o dinheiro para você tocar a sua campanha? Como é que foi a sua campanha no primeiro turno? Quanto ela custou? Foi muito cara? O senhor recebeu muita doação particular? De onde veio esse dinheiro? Olha só, toda doação que vem para o PSL e para todos os candidatos do PSL foram doações oficiais. Como foram essas doações? Enfim, todo candidato tem que abrir uma conta eleitoral, né? Então, o doador, ele deposita nessa conta. E dali você sai, você tem o cheque, alguns tinham até cartão, né? O meu é cheque. E cada vez que você vai pagar alguma conta, por exemplo, basicamente a gente fez adesivos, santinhos, gasolina, e a gente locou 2 caminhonetes. 70 mil reais foi entregue pelo Jaime Bagato, doação, para a campanha do Coronel Marcos Rocha, e eu agradeço muito por isso. E uma outra parte pelo Jodan, né? Que é o meu vice-governador, né? Meu amigo. Então, sinceramente, eu não lembro quanto foi, 100 e alguma coisa, 200 mil, acredito, para fazer a campanha. Enquanto eu sei aí que tem candidato usando 3 milhões de reais, 3 milhões e meio de reais, ou até mais do que isso, né? Mas é a prova que a população, assim como eu que faço parte da população, quer a mudança. E a mudança vem aí com o Coronel Marcos Rocha 17 e Bolsonaro 17. Quem coordena hoje a sua campanha? É o mesmo grupo que estava antes? Você está recebendo alguma assessoria do Bolsonaro de fora, do PSL,
Tem alguma agência que está produzindo você? Como é que está isso? Coisa até muito engraçada, né? A gente estava fazendo, você viu, eu estava fazendo vídeos em casa, na mesa com a minha esposa, né? Comprei um tripézinho parecido com esse daqui, né? Botando pelo celular, aí corria para depois cortar, para não ficar feio, né? E a gente normalmente fazia isso à noite, né? Quando as crianças, ou de manhã quando as crianças iam para a escola, de manhã ou à tarde quando eles iam para a escola. Já durante ainda o primeiro turno, o Jaime Bagato, ele contratou uma empresa para fazer para todos os candidatos. O Jaime Bagato, então, foi o grande financiador da campanha do PSL em Rondônia. Sim, ele contratou uma agência para fazer a campanha dele e nós gravávamos também, e a gente tinha muito tempo, 8 segundos, 6 segundos, para gravar os nossos programas, né? Então era tudo muito rápido. Olá, eu sou o Coronel Marcos Oscar, obrigado, 17, acabou, né? Você assistiu, né? E aí o Bolsonaro tinha por aí também 6, 7, 8 segundos para poder falar. Então a gente gravou e o resto era o WhatsApp, Facebook, né? E nós fazíamos isso. E ninguém acreditava que nós chegaríamos lá, né? Nem conseguiríamos eleger candidatos a deputado federal e estadual, até porque a gente não teve grandes números de candidatos, né? Até falei um dia aqui, lembra? Eu falei que nós tínhamos 20 candidatos estaduais, poderia ter até 48. Né? Então, a gente fez isso. Então, essa agência que foi contratada por ele acabou nos apoiando voluntariamente, acreditou na causa e doou os seus serviços agora. Está doando os seus serviços para a gente poder continuar no segundo turno. E algumas dessas pessoas estão aqui acompanhando voluntariamente. Pois é, eu estava vendo aqui que na sabatina anterior o senhor esteve aqui com uma pessoa. Era o motorista que era mais que motorista, era mais que alguma coisa. Está aqui hoje. Mas hoje o senhor está aí com uma assessoria, já tem uma assessoria formada aqui. Sabe o que está bonito, Léo? É o seguinte, é bom que todos saibam. E vocês sabem aí, a gente tem caminhado aí nas várias carreatas, né? Ninguém está recebendo gasolina nem diesel para poder participar das carreatas. E eu vejo lá pessoas do adversário filmando as carreatas, né? E a coisa tão descarada que está lá o símbolo no carro, né? Então, bota o carro um pouco mais atrás. E a gente vai naquela alegria, né? Conversando, o povo correndo para falar com a gente. Ninguém está fazendo nada, recebendo nada, sabe? Está fazendo por amor à causa mesmo, o objetivo de mudar, de tirar a velha política, transformar numa política decente, né? Mais moral, né? Uma política que não precisa ficar mentindo, jogando fake news, tentando criar mentiras, tentando denegrir a imagem para tentar nivelar, né, a imagem da outra pessoa. A gente, pelo contrário, a gente está oferecendo propostas. Não somos sem vergonhas, somos pessoas direitas, que querem fazer a diferença para toda a nossa população. Como é que está o seu relacionamento com o seu concorrente, com a imprensa, que andou meio conflitante aí? O meu concorrente? Eu não conheço. E eu não pretendo conhecer, não. Né? Não preciso ter amizade com ele, não, e nem quero. Nunca, não é o caso. Ainda mais descobrindo agora como é que todos eles agem do lado de lá, né? E depois vendo os vários processos que se tem, ficha suja, tô fora, não preciso. A polícia não se mete com gente que é ficha suja, não. Mas ele não tem ficha suja, tem ficha limpa, né? A ficha tá limpa pela justiça, né? Porque a justiça tem um prazo. Mas olha o passado, vê lá o passado. Bom, seu concorrente disse que ia pedir voto para o Bolsonaro. O senhor contestou na justiça. Parece que a justiça não lhe atendeu. Quer dizer, está lá o pedido feito para a votação para o Bolsonaro. Não, o que estava acontecendo é que ele estava usando a imagem do Bolsonaro como eu tenho essa daqui, ó. Nós somos aqui, ó, do mesmo partido. Ele já disse, eu sou ele é eu. Me mostra aí um vídeo que ele fala a mesma coisa para o outro, para o adversário. Não existe. Então ele está usando a figura
de forma até imoral, né, da pessoa que pertence ao partido. E eu quero, sim, pode ir lá, dar o seu voto lá para o 17, Bolsonaro, né, e toda a sua equipe. É bom, a gente vai eleger um grande homem, mas isso não quer dizer que ele vai apoiá-lo, não, de forma alguma. Bem, eu queria falar agora a respeito de economia, começar aqui por um ponto que é a economia. Rondônia tem 2 usinas construídas, que é Santo Antônio e Giral, tem uma que está em projeto de licenciamento, que é a usina de Tabajara, e nós temos mais 2 possíveis usinas que seriam construídas binacionais ainda no Rio Madeira. Essas empresas que estão aqui instaladas, Santo Antônio e Giral, são empresas que, apesar de terem acionistas de fora, comandam um projeto, uma unidade que é de Rondônia. Como é que o senhor vê isso aí, principalmente levando em consideração que são fontes de origem de recursos, tanto para o Estado como para o município? Qual é a sua relação com essas usinas e com essa geração de energia que a Rondônia tem? Veja bem, Rondônia gera energia, mas para onde? A gente paga uma das maiores taxas de energia elétrica do Brasil. Sabe, a gente tem aqui as usinas, né, e eu lembro que na época a promessa é que nós teríamos uma redução, né, da energia elétrica, inclusive para Rondônia. Lembra disso? E a gente tem? A gente não tem. E a gente tem cidades aqui no interior do estado que não tem energia elétrica, são termoelétricas. A gente poderia levar o linhão também para as cidades, é inclusive um clamor deles. Mas eu acredito que através do diálogo, né, eles geram, claro, ICMS para Rondônia também, né? Isso é muito bom. Mas eu creio que através do diálogo, do contato, a gente consegue aprimorar isso daí, utilizando também, inclusive, o governo federal para trazer. Hoje eu não conversei com nenhum deles ainda, eu lembro da época da instalação das usinas aqui, né, e a gente precisa sentar ainda para conversar e ver o que pode ser oferecido para o nosso estado, né? Já que a gente já ofereceu tanto, né? Oferecemos espaço, terreno, a gente tem aí uma série de doenças que surgiram, né? Inclusive com isso. Não sei se o que aconteceu aqui em Rondônia, né? Com toda aquela alagação do nosso estado, aqui da capital, tem relação, não sou técnico da área, a gente precisa sentar e conversar. Mas tudo que eu fizer vai ser pelo bem da nossa população aqui de Rondônia. Quer dizer, o senhor pretende, então, tentar solucionar coisas que ainda considera que ainda faltam ser resolvidas. Só uma pergunta para a gente fechar esse tópico. O senhor é a favor da construção de novas usinas, como Tabajara e as 2 outras? Sinceramente? Sim. Não. Não sou. Por quê? Pelo impacto que faz ambiental. A gente fala o tempo todo, né, de proteção ambiental. A gente está cheio de reserva. Pensa bem, Guajará-Mirim tem uma reserva, reserva 92% da sua área. E outras cidades também. Foram pessoas expulsas das áreas que foram consideradas também reservas. E aí a gente cria mais usinas que vai alagar determinadas áreas do nosso estado, que não vai poder mais ser aproveitado. Eu, sinceramente, a priori, eu sou contrário. A não ser que a gente veja que vai gerar benefícios reais, não só de lucro para o estado, mas que não vai afetar a nossa população e trazer prejuízo para a nossa população. É assim que a gente vai trabalhar. Eu vou lhe pedir um minuto, a gente vai para um intervalo. Antes, eu quero agradecer os nossos sites parceiros, o newsrondônia.com.br e o nosso diariodamazônia.com.br, que estão transmitindo agora para você aí, além do nosso canal de TV, que está sendo transmitido nesse exato momento. Eu vou trazer no próximo bloco as perguntas de 3 jornalistas. O Adão Gomes vai lhe questionar sobre a economia, a Natália Figueiredo vai falar sobre o sistema carcerário do Estado e o Fábio de Souza lhe questiona sobre cidadania. Eu vou para o intervalo. Rede TV, eleições 2018, sabatina. Eu volto já. E olha,
Olha, eu quero falar agora de Delta Ferragens para Construção, um novo conceito em ferragens que chega a Porto Velho, fazendo de tudo para facilitar a sua vida na hora de construir. Lembrando que aqui você encontra aí toda a linha em ferragens, tudo para a sua construção. E lembrando que eles também atendem desde obras particulares até construtoras, engenheiros e arquitetos. E a vantagem é que eles fazem entregas sob medida de acordo com o seu projeto. Por isso, aproveite e solicite o seu orçamento. O endereço é Rua Buenos Aires, 3005, no bairro Embratel. O telefone está aparecendo aí no vídeo. Delta Ferragens para Construção, um novo conceito em ferragens. Olha só, eu vim conhecer o supermercado Irmãos Dias e te dar essa dica, viu? Fica bem pertinho de você. Aqui na 7 de setembro com Rua 3 e muita promoção para economizar. Dá só uma olhada. Tem desodorante aerosol Pio só R$ 9,99. Tem molho sachê Quero tradicional por R$ 1,49. Tem feijão carioca, todas as marcas só R$ 3,99. E tem açougue também, viu? Ó, o colchão mole só R$ 17,99 o quilo. Tem açougue com todos os tipos de cortes, frios e embutidos. Ah, você tem um pet? Aqui ele também tem vez. Você encontra ração, sachê, shampoo, condicionador, sabonete, matacura. Olha, supermercado Irmãos Dias também faz entrega. Disque Água, 2141-6692. Aqui na 7 de setembro com Rua 3, só esperando você. Vem pra cá. Olá, meus amigos. Segundo turno, é hora de comparar quem tem a melhor proposta, quem tem mais preparo para governar Rondônia. Eu terei ao meu lado uma bancada federal muito forte para me ajudar em Brasília. Expedito, em Brasília, o meu gabinete será a extensão do governo de Rondônia. As portas com o presidente da República e nos ministérios estarão abertas. O seu preparo, a sua maturidade e as suas propostas terão o nosso apoio. Vamos juntos de 45. Logo do 45. Você sabia que todo veículo que segue as recomendações de manutenção, além de prolongar a vida útil do seu carro, não te dá despesas altíssimas e muito menos aquela dor de cabeça indesejável? É por isso que existem profissionais experientes, qualificados, para te orientar da melhor forma. E eu quero te dizer também que é por isso que existe, ó, a Automarcas Centro Automotivo. Nesse eu confio e você vai confiar. O Rondon Cap desse domingo pode colocar um carro ou uma supermoto na sua garagem. Tem um Ford Ka mais 5 mil em combustível, uma moto Kawasaki Ninja e muitos prêmios em dinheiro. No quarto prêmio tem um Ford Ka mais 5 mil reais em combustível. No bateu na trave tem 9 mil reais. No terceiro prêmio tem uma supermoto Kawasaki Ninja para você se aventurar. No segundo, no primeiro prêmio e nos giros da sorte, prêmios em dinheiro. Rondon Cap, contribua com a Zapaz e boa sorte! Notícias reais, fatos com fontes, atualizações instantâneas, informação com responsabilidade. Acesse www.diariodaamazônia.com.br e fique por dentro do que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Rede TV Rondônia, eleições 2018, sabatina. Coronel Marcos Rocha, PSL, número 17, é o meu convidado de hoje. Eu convido meus colegas Adão Gomes, que vem aqui para falar a respeito, questionar a respeito de economia. Boa noite, Adão. Bom receber. Coronel Marcos Rocha, a minha pergunta é sobre a carga tributária. O senhor pretende fazer alguma mudança nos impostos do Estado, impostos e taxas para incentivar as empresas que já estão aqui no Estado, mudar a carga tributária ou o seu pretende funcionar
Eles reclamaram muito. Reduzir, porque tem a... Então, se eu falo, como é que vai se fazer para pagar a folha de pagamento do servidor, para cumprir com as obrigações? Mas isso não quer dizer que eu não vou fazer isso. Nós aceitamos, então, uma mesa redonda, discutir, porque o governador, eu não... Eu penso, o próprio PSL pensa, que é a parte da liberação econômica, o crescimento econômico, que você não precisa cobrar muito de pouco, não. Pode pequena de muito, e assim todos felizes, né? O Estado cumpre com suas obrigações. Eu conversei esses dias agora com um empresário, ele me chamou de governador. Governador, eu confio no senhor e eu estou vendo os seus programas e eu quero lhe pedir um favor. Nos ajude, porque eu tinha quase 300 empregados e hoje eu tenho 60 e caindo, né? Então, não dá para se ficar assim, né? Vamos discutir como resolver. Em relação... A questão do repasse do governo federal. Repasse do governo federal, né, a gente tem que entender o seguinte, que quanto mais o governo do Estado arrecada, menos ele recebe do FPE, menos ele recebe do Fundo de Participação do Estado, né? Por exemplo, o Acre, ele recebe 70%, né, do que ele necessita para poder funcionar, 30% é gerado lá. Rondônia tem crescido. E isso os próprios empresários falam, apesar de toda a dificuldade. Então, a gente precisa entender isso. Eu acredito que se eu precisar não receber nada, se o Estado de Rondônia precisar receber nada do Fundo de Participação, melhor. Quer dizer que a gente vai estar muito bem, né? A gente está acima disso. Então, quanto mais nós produzirmos, mais nós fazermos com que a nosso pessoal do agronegócio, da agricultura familiar, os nossos comerciantes, né, produzirem, né, melhor para a gente vai estar muito bem. Natália Figueiredo, jornalista do site diariodoamazônia.com.br, está conosco. Boa noite, Natália. Boa noite, Léo. Boa noite, candidato Marcos Rocha. Boa noite. Candidato, caso seja eleito governador de Rondônia, como pretende resolver a situação do sistema carcerário do Estado, que conta com mais de 10 mil presos? Em 2017, o senhor concedeu uma entrevista ao jornalista Emerson Barbosa, aqui da Rede TV, e confirmou a deficiência do Estado em resolver esta situação. Como você pretende resolver esse problema? Devido também às constantes fugas, principalmente no presídio de Ariquemes. Vimos, candidato, que construir mais presídios não é a solução. O que o senhor pretende realmente fazer? Ok, Natália. Prazer falar com você. Obrigado pela pergunta. Esclarecedora. É o seguinte, quando eu estava no sistema prisional, trabalhando como secretário, eu encontrei em torno de 76 apenados que trabalhavam, né, dentro do sistema ou ligados aos conselhos da comunidade, né, remunerados, inclusive. Quando nós saímos da Secretaria de Justiça, a gente deixou algo em torno de
3.600, 3.700 apenados que haviam passado, porque eles acabam saindo e perdem essa atividade, que haviam passado pelo trabalho remunerado, né, e eram muitos trabalhando. E a gente viu também que houve uma espécie de uma acalmada no sistema, né, nos últimos 2 anos que eu estava lá. A gente viu também que havia 10 obras paradas, uma socioeducativa e mais 9 presídios. E eram obras que estavam, uma delas há 12, 13, 14 anos paradas. Eu peguei todos os processos com a nossa equipe, nós reanalisamos e terminamos essas obras. Machadinho, inclusive essa aí de Ariquemes, Alvorada. Alvorada tem funcionado muito bem, né? Machadinho também. Mas, enfim, o problema do sistema prisional é que todo dia, né, os agentes penitenciários recebem um vasto número de presos. Então, você constrói unidade e daqui a pouco essa unidade está defasada. Por exemplo, quando eu cheguei, tinha unidades com 20, 25 apenados dentro de cela e a gente deixou, né, em torno de 6, 8, 13, às vezes, dependendo do local, apenados por cela. É um problema que tem que ser solucionado, mas quero dizer o seguinte, não pode ficar soltando preso, não. Eu sei que a lei fala que a gente tem que rever, por exemplo, eu sou contra e quero dizer a todos aqui, me perdoe aqueles que têm familiares presos, esposas, eu sou contra a visita íntima, porque ali você está expondo, né, a pessoa a uma série de situações. Para mim, se cometeu o crime, tem que ficar e cumprir a sua pena. Então, a questão da construção de unidades é uma necessidade, né? Você tem que construir, sim, e você tem que ter os servidores trabalhando, ou, pelo menos, você ampliar as unidades que existem hoje, né? É algo que é muito complexo, mas como é que pode se resolver isso? E eu vou dar uma solução, e é o que eu pretendo fazer, eu estava discutindo isso antes de sair da Secretaria de Justiça, é colocar indústrias dentro das unidades prisionais, é fazer com que o apenado ele trabalhe e ele possa receber, sim, por isso, custear, né, e é a ideia, inclusive, do Bolsonaro, custear a sua estadia, ao invés de o Estado ter que fazer isso. Né? É algo que não vem do governo do Estado. Isso vai acabar saindo lá da Câmara Federal, que é onde as leis acontecem. Fábio de Souza, jornalista de Ji-Paraná, encaminha sua pergunta e o tema é cidadania. Boa noite, Fábio. Muito obrigado. Muito boa noite, Léo Ladeia. Boa noite ao candidato Marcos Rocha, do PSL. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala de cidadania e diz que o cidadão tem que ter o pleno exercício dos seus deveres e direitos. Não destaca ali quais são os deveres e quais são os direitos. Mas logo abaixo, numa das diretrizes, o senhor fala de instrumentos para identificar desigualdades no estado de Rondônia e combater tais desigualdades. Gostaria de saber que instrumentos são esses e de que maneira o senhor atacaria essas desigualdades num eventual governo. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Bem, os instrumentos que a gente vai ter que fazer são realmente criar, através da Secretaria de Ação Social, ações que venham a identificar a necessidade real da nossa população. Como isso? Através de pesquisas, através de equipes técnicas que realmente percorram o Estado e venham atender a nossa sociedade. A gente sabe, eu vi, né? Não precisa a gente saber, eu vi agora nessas minhas caminhadas pessoas que não têm o que comer, famílias inteiras sentadas na frente da casa que, por sinal, não tinha energia elétrica, porque não tem como subsistir. Então, a gente, muitas vezes, está em nossas casas aí sentados no sofá assistindo a televisão e a gente não lembra que existem pessoas que não têm nada, nada. Nós temos, sim, desigualdades terríveis aqui dentro do nosso Estado e a gente precisa combater isso. A própria educação é uma forma de você ensinar a ter cidadania. Cidadania, você pode falar que são os deveres
né, são os direitos das pessoas. E as pessoas têm deveres. Nós temos o dever e o direito de votar, né, que é um dever e um direito. Nós temos o direito de ter assistência à saúde, assistência social, assistência da educação, mas nem sempre isso consegue ser tão efetivo como o Estado gostaria. Então, através do fortalecimento da Secretaria de Ação Social, a gente vai atingir isso daí e também com recursos que provenham até de órgãos federais ou de até doações internacionais, porque existe isso também, nós podemos fomentar cooperativas, associações que venham a trazer emprego, renda para as nossas populações que carecem. Inclusive, hoje eu encontrei com uma pessoa em Candeias do Jamari, numa carreata que eu fiz lá, que falou sobre isso, que gostaria de que nós olhássemos para essa questão social, porque ele é um pai de família e já não sabia mais o que fazer. Então, a gente tem que olhar para esse lado, agir rapidamente para atender a essa população que está carente, né, de ações. É isso. Eu quero agradecer ao Fábio de Souza, que me permite também continuar nessa linha de conversa aqui. Eu tinha reservado para o senhor aqui uma pergunta que estava um pouco mais lá para frente, mas eu vou chamá-la agora. Em todos os municípios há verdadeiros batalhões de desempregados ou subempregados. O governo tem um Banco do Povo, crédito subsidiado, assistência técnica. A condição de apoiar, por exemplo, cooperativas, o senhor acabou de falar agora, pequenos negócios para mudar essa situação. O que o senhor fará? E eu exemplifico. Hoje, eu recebi uma pergunta de alguém que é camelô aqui na cidade. O Marcos Rocha vai lá hoje, né? Eu queria que você perguntasse o que ele vai fazer pelos camelôs. É aqui da cidade, mas eu vou espalhar. Toda cidade tem camelô. Toda cidade tem empregado e subempregado. Tá aí, ó. Obrigado, Joel, jornalista, microempresário individual, que me passou essa pergunta aqui. Camelô. Nós temos muitas pessoas que, em razão da necessidade, acabam partindo para a economia informal, né? Alguns acabam trabalhando também, desenvolvendo as suas atividades como camelôs. Alguns até pagam taxas, né, para poder trabalhar a prefeitura. E a gente precisa atender a essa sociedade. Olha só, é um trabalho muito complexo, Léo, porque você tem que dar educação, você tem que dar saúde, você tem que dar segurança, você tem que dar condições para que a cultura se desenvolva, para que o esporte se desenvolva, né? A gente fala sempre do tripé saúde, segurança e educação, mas é muito mais complexo do que isso. E o Estado ele tem essa obrigação, né? A obrigação de atender a essas necessidades. O Estado é justamente para o povo. O Estado não existe para o próprio Estado, né? O governo não existe para si próprio. Ele existe para atender a população. Então, eu conheço camelôs, conheço pessoas que estão no subemprego, pessoas que compram camisas e vendem camisas na economia informal para poder sobreviver. E a gente pode usar, como você disse, por exemplo, o Banco do Povo, né, para poder trazer recursos, investir nesses bancos, nessas cooperativas de crédito, para poder atender também essas pessoas. Eu sei que o trabalho do banco ele surte um efeito, mas pode ser aprimorado ainda mais. Eu conversei com eles, pode aprimorar para atender a uma parcela maior da sociedade com uma taxinha de juros bem pequena, apenas para fazer a desenvolver mesmo. Quanto mais pessoas trabalhando, menos problemas se tem para o Estado. Volto ainda aqui para a economia. Uma série de portos estão sendo construídos aí por empresas, aqui principalmente aqui em Porto Chuelo. A série de? Portos. Portos. Nós temos aqui apenas um porto, que é o porto oficial, o Porto da Sofia aqui, que opera aqui dentro da cidade, mas que utiliza grande parte daquilo que ele tem como para funcionamento da Ermasa. A partir daí a gente tem a margem, e tem a série de outros portos que estão sendo construídos. Tudo isso está sendo feito à revelia do Estado. Se a gente caminhar aqui pelo Belmonte, para o lado do Belmonte, os portos vão acontecendo e o Estado não sabe nem direito o que está acontecendo ali. Qual é a visão do governador Marcos Rocha em sendo eleito para suprir essas necessidades de quem traz
ou leva a economia de Rondônia para outros pontos? O que acontece é que os produtores, eles acabam entrando eles acabam buscando a solução por si só, né? Para poder fazer o escoamento. E mais, né? Eu viajei pelas cidades e eu estou até mudando aqui de assunto, mas volto para o assunto já. As estradas não estão interessantes no estado, muitos buracos, né? Eu mesmo, viajando aí, quase que a gente se acidentou por 2, 3 vezes, né? Durante essa viagem de campanha. E aí eu fico pensando, e as pessoas que têm que usar isso aqui todos os dias, ou quase sempre, né? Então a gente vai trabalhar. Em relação aos portos... Eu vou lhe pedir um minutinho, porque o senhor tocou num ponto que eu acho que é interessante, e eu vou lhe pedir para o senhor falar a respeito de, para manutenção e abertura de novas estradas, o DER ou a terceirização? Qual é a sua linha de pensamento? A gente sabe que a terceirização, ela é importante sim, né? O DER, ele tem o seu papel, mas, por exemplo, a BR-364, por ali passa tudo. Né? É um grande eixo que pode aumentar o desenvolvimento do nosso estado. Então, é algo que é inevitável. A gente vê ali no Mato Grosso, por exemplo, as estradas foram terceirizadas, rapidamente foram duplicadas, estão sendo duplicadas. Acho que eu não me fiz entender, eu estava falando a respeito das vicinais, das estradas vicinais. Tá. Porque aí a gente precisaria de pelos meus cálculos, a gente precisaria de um DENIT dentro de Rondônia para fazer toda essa estrutura de estradas vicinais. As estradas vicinais, estradas de Rondônia, por exemplo, as ROs também. Isso. A gente pode trabalhar com DR, sim, e uma ideia que a gente tem é de, através de convênio, e eu fui oficial de engenharia do Exército, a gente trabalhar em parceria com o Exército. E pode ter certeza que sai muito mais barata a obra, bem mais econômica para o nosso estado, e a gente vai conseguir fazer mais com menos. E um trabalho extremamente produtivo e de boa qualidade. São 21h55, nós estamos fazendo a sabatina com o candidato Marcos Rocha. Quero agradecer aos sites parceiros que estão comigo nessa jornada, site newsrondônia.com.br e o diariodaamazônia.com.br. O senhor sabe que as categorias de servidores públicos estão com uma bomba para lançar no próximo ano. Muitas categorias não têm o PCCS, precisam disso, vão querer aumento. O Estado não tem dinheiro para isso. Como é que o senhor pretende desmontar essa bomba ou resolver de que forma? Primeiro detalhe, isso é muito importante. Eu tenho falado nas várias reuniões que eu fiz e com representantes ou pessoas das várias categorias, está tudo muito rápido, né, acontecendo. Alguns sindicatos eu falei, outros eu não consegui falar, mas a minha preocupação é com todos, até porque eu também sou servidor público, então o que eles sentem eu sinto, o que eles estão sentindo eu sinto. A gente fica com aquela esperança de ter uma melhoria salarial. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, para que a gente consiga trabalhar o Estado. Eu poderia vir aqui, né, e mentir, fazer fake news. Estou aqui dentro de uma emissora, falar um fake para todos vocês, uma mentira para vocês. Mas eu não sou mentiroso, eu falo a verdade. A gente vai ter que, primeiro, fazer um enxugamento do Estado. A gente vai ter que analisar todas as secretarias que existem. A gente vai ter que ver quanto de cargo comissionado se tem para fazer um enxugamento, sim, e valorizar os servidores de carreira. Eu vejo, e a gente vê muitas vezes no Estado, nos municípios, pessoas que estão encostadas, né, cargos comissionados, encostados que não produzem. Por outro lado, a gente vê cargos comissionados que produzem muito. Então, a gente tem que ser justos, né? Mas o mínimo possível para poder fazer com que o Estado funcione bem e poder beneficiar os servidores de carreira. Em relação aos PCCRs, eu tenho um exemplo aqui bem simples dos próprios servidores da Sejus, que são os agentes penitenciários. Eu comecei a elaborar
junto com a equipe, um plano de cargos, carreiras e salário e remuneração, ou PCCS ou PCCR, né, para eles. E por quê? Porque o agente penitenciário, ele tem a carreira dele, mas com 12 anos, ele não tem mais nenhum tipo de ascensão, acabou. Então, qual é a motivação? A motivação é a palavra que a pessoa tem depois de 12 anos. Você não cresce mais, estancou, parou, não acontece mais nada. Então, a gente fez um PCCR onde ele teria uma ascensão funcional e daria um impacto mínimo ao Estado, né, para que possa funcionar. Aí a gente tem um outro lado, não só os agentes penitenciários, nós temos as várias categorias que precisam e merecem também ser atendidos. Então nós vamos ter que, com sabedoria, bom senso, entendendo que eu também sou um servidor, eu também preciso de correções salariais, trabalhar isso para que, ao mesmo tempo que a gente consiga solucionar os problemas, como Beron, precatórios e CAERD e outros mais, a gente consiga, de forma escalonada, pensar na forma de atender aos anseios das categorias. Lembrando que, além dos anseios delas, tem também os anseios da sociedade por um serviço público que atenda às necessidades. É um trabalho fácil? Não é, não. Mas eu tenho formação para isso. Eu sou administrador, sou um analista de sistemas, ou seja, quando você fala em análise de sistemas, você consegue entender o funcionamento dos sistemas. E também sou pós-graduado e tenho experiência nas áreas de gestão. Eu sou experiente, sou um gestor, né? E assim a gente vai trabalhar para poder, em conjunto, resolver esses impasses. Eu quero agradecer ao Edson da farmácia, que me manda uma pergunta que eu passo para o senhor. A PM e a Civil faziam com frequência as incursões nas áreas mapeadas da polícia, onde tinha mancha criminal, eles faziam incursões fazendo aquilo que o Edson chama de baculejo, ou seja, chegar e verificar tudo aquilo que existe. Eu me lembro aqui de algumas ações que eram feitas com a Polícia Militar, Civil, Ministério Público, conselhos, Justiça, enfim, todos os órgãos envolvidos. Isso acabou e isso dava um resultado que era visível. O senhor pretende fazer isso no seu governo? O baculejo geral? Seu Edson, obrigado pela pergunta. O senhor me fez refletir lá atrás, quando eu estava atuando nas ruas de Rondônia, de Porto Velho. A gente fazia, né? A gente até apelidava de Bacu, né? Isso. A gente era baculejo que passou a virar Bacu. Então a gente conseguia impedir drogas, a gente recolhia armamentos, fazia prisões, né? E a gente conseguia acompanhar. Acabava com a vadiagem, porque chegava lá, o cara não tinha documento, ia no Bacu também? A gente fazia isso, né? E eu pretendo sim fazer, né, essa junção. É até interessante essa pergunta do senhor, porque eu estava falando hoje cedo sobre a unificação, não a unificação, mas a integração real das polícias, inclusive juntando, caso haja o interesse, a Polícia Federal, porque eu não posso mandar na Polícia Federal, juntando a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que o Estado também não tem nenhum tipo de comando sobre eles. Mas a gente sempre trabalhou integrado. Eu fui oficial de inteligência e nós sempre trabalhamos juntos. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários, socioeducadores, Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Rodoviária. A gente pretende sim trazer isso à tona. Mas lembrando que hoje o que funciona muito e tem dado resultado em outros estados, em outros países, e aqui em Rondônia se começa agora a também ser utilizado, e eu quero ampliar, são os kits embarcados com câmera, leitora digital, onde você pode pegar a pessoa, colocou a digital ali e vai identificar. A Copa nos deixou alguma coisa. A Copa do Mundo nos deixou alguns carros com kit embarcado. Exatamente. Não sei se está funcionando. A gente tem que analisar, está sendo entregue agora, né? Agora, nesse momento, o comando da corporação, o Coronel Ronaldo, meu amigo, mando até um abraço para você, Ronaldo, está recebendo kits. O que a gente quer? Eu já conversei com ele, é ampliar a aquisição desses kits. Outra forma também de fazer
de forma inteligente, já que a gente não tem condições reais de fazer contratações de policiais militares nesse momento, pelo que eu estou analisando das contas do Estado. Então, o que se deve fazer? Fazer como o Cacoal está fazendo, né? Fazer o monitoramento de toda a cidade, como outras cidades também vem fazendo, com apoio de empresários, né? Então, a gente pode, através do governo do Estado, né, e conseguindo também recursos do governo federal, e de repente também com a iniciativa privada, a gente fazer, instalar câmeras, né, por todo o nosso estado e em conjunto com os kits embarcados, a gente tem um controle e poder fazer o acompanhamento, né, dessas nuvens de criminalidade. Lembrando que a criminalidade ela não fica parada, né? E ele foi muito bem, seu Edson, ela se movimenta. Então, a partir desse movimento, a gente acompanha e consegue impedir e efetuar as prisões e impedir que crimes aconteçam no nosso estado. O senhor acabou de dizer que não pretende abrir concurso para a Polícia Militar nem Civil, apesar de sabermos todos nós que ela está subdimensionada. O senhor disse que não poderia contratar. Talvez eu tenha me expressado mal. Não é que eu não queira contratar. Nesse momento, agora, especificamente nesse momento, não há condições de se contratar, porque, segundo informações que eu colhi junto ao Estado, é lógico, assim que eu ganhar essas eleições, no dia 28, 29, 30, o primeiro dia da semana com o expediente, eu quero estar ali dentro para poder levantar, junto com uma equipe, as condições reais do Estado, as contas do Estado, para a gente poder saber o que pode e o que não pode fazer. Mas a informação que eu tive, ainda que não oficial, é que não teria como fazer a contratação de ninguém. Por isso que eu disse, mas que eu não quero contratar, não. Eu quero, até porque eu sei que a Polícia Militar, bem como as outras, médicos também, a gente precisa, e o pessoal de saúde, a gente precisa de novas contratações. Mas como fazer com as informações que eu tenho? Deixa eu entrar lá dentro e a gente vai levantar as necessidades reais e como fazer. Pinga fogo agora, bem rapidinho. Violência no campo, é caso de polícia, é uma arma política ou é uma dívida social? Como é que o senhor encara? É caso de polícia mesmo, né? A gente vê absurdos aí, e também tem o lado político da história também para desestruturar, né, o Estado e o país. Então nós vamos combater isso daí com seriedade, é caso de polícia. A gente vê a destruição de fazendas, de plantações, com o interesse único de causar o caos mesmo, a gente não vai permitir isso não. Meio ambiente, áreas degradadas, mananciais que foram corrompidos ao longo do tempo, floresta plantada que pode ser uma solução, agricultura que avança, garimpeiros e madeireiros. Mas vai ter que ser muito rápido, senão o senhor não vai ter tempo de pedir voto. Eu digo o seguinte, já inclusive com fake news, falaram de um lado que eu sou um ambientalista que não vou deixar de desenvolver o Estado. E já falaram também que eu penso só na produção, que vou destruir as florestas. É complicado, o pessoal não consegue nem entender o que quer. Eu digo o seguinte, que a gente tem que conseguir conciliar as duas situações. Nós vamos fazer isso. Não tem como o homem não ter como produzir. Se a população aumenta, a produção tem que aumentar, mas de forma inteligente e sem destruir todas as nossas florestas. A gente pode conciliar as duas situações, inclusive trabalhando com a engenharia florestal, que trabalha com técnicas de manejo, onde você pode produzir, aproveitar a madeira para poder vender, né? E assim, inclusive eu vi famílias de madeireiros que estavam na rua sem nada, né? E foram pessoas que ajudaram a levantar o nosso estado, alguns cresceram, outros não. Então está errado isso aí. Garimpeiros, meu sogro era garimpeiro, virou um agricultor. E ele queria, inclusive, produzir e não morreu sem ter a posse da sua terra, né? Então a gente vai, o documento da sua terra, conversei com o governo federal, nosso, que será o governo federal, e a gente vai fazer, inclusive, a questão da documentação, né, da regularização fundiária para os nossos produtores e os nossos moradores de Rondônia. Educação é uma área que o senhor atuou durante muito tempo. Saúde é uma área que o senhor tinha que trabalhar junto com a educação, lá no colégio.
O senhor pretende enfrentar essas duas áreas como, já que a verba é carimbada, é pequena, falta gestão nas duas áreas, como é que o senhor pretende fazer para solucionar isso para o povo? A educação ela recebe 25% de todo o orçamento do Estado. A saúde recebe 11% de todo o orçamento do Estado. Entretanto, hoje o Estado está com 15,1%, eu já levantei esses dados. Ou seja, 150 milhões a mais do que realmente poderia, gastaria. O problema todo é a forma como isso é aplicado, né? Como é aplicado esse recurso. 25% é muito dinheiro. Então a gente vai equilibrar. O que eu não vou permitir é que existam contratos que venham a atender os interesses de determinados grupos. Não vai acontecer. E eu quero aproveitar esse momento para dizer o seguinte: Coronel Marcos Rocha vai combater a corrupção no nosso Estado. Nós vamos fazer, então, uma equipe que vai percorrer o Estado aí e levantar todos os contratos para ver aqueles que estão deixando no recurso da nossa população entrar pelo ralo. Por isso que é importante votar num militar, num policial, para que a gente possa defender contra os corruptos que estão, de repente, tentando destruir o nosso Estado e o nosso país. Coronel Marcos Rocha, o senhor sabe da situação do Estado atual. O que é que o fez ser candidato, sabendo que terá que enfrentar todos esses problemas? O senhor está preparado para isso? O senhor queria isso? O senhor quer isso? A coisa é tão covarde que um dia eu disse numa entrevista, há 2 dias atrás, não lembro onde, que já foram muitas entrevistas, que eu fui preparado por Deus, porque eu nunca pensei em ser candidato ao governo. E eu falei que Deus me preparou para estar aqui. Vim de uma família simples, fiz minhas faculdades, sou um militar, fui secretário de Educação, coordenador da Educação Integral, secretário de Justiça e hoje aqui sou candidato ao governo. Veja bem, sou um gestor, uma pessoa de bem, um ficha limpa. Por que não? Porque a gente vai manter a mesmice de sempre. A gente sempre briga aqui que a gente quer a mudança, não é isso? A gente fala o tempo todo, tem que mudar. E agora é a oportunidade da nossa população mudar. E mudar de verdade, colocando ficha limpa, uma pessoa de família de bem, uma pessoa que cresceu estudando e trabalhando, uma pessoa que não deve nada para o Estado, que honra seus compromissos, que não tem ninguém que já trabalhou para ele na justiça pedindo pagamento de vários anos lá atrás. Eu sou o Coronel Marcos Rocha, sou um professor também, sou candidato ao governo do Estado de Rondônia. Quero ser o seu governador, governador do nosso Estado, porque juntos, de forma integrada e sábia, nós vamos resolver, sim, os problemas do nosso Estado. E aí, respondendo a sua pergunta, Léo, por que não um homem de bem para fazer isso? Por que não o Coronel Marcos Rocha, 17 para governador, que estará perfeitamente alinhado com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? Vamos juntos mudar Rondônia, mas mudar Rondônia de verdade. É a chance que nós temos. Depois disso, não vamos saber o que pode acontecer com o nosso Estado se permanecer ou se virem grupos com interesses escusos. Eu considero isso aí como suas considerações finais, mas eu tenho uma só pergunta para lhe fazer que eu ia fazer antes. Qual será o papel do Jordan, seu vice, no seu governo? Jordan, ele é hoje mais que um amigo. Ele era um conhecido, virou um amigo, hoje ele é meu irmão. A gente tem conversado muito. É um homem experiente, uma pessoa do agronegócio, uma pessoa que está junto e que sonha, como eu, resolver os problemas de Rondônia. Trabalharemos juntos. Nós teremos um governador do Estado e da capital e outro do interior. Nós teremos um governador do interior na capital e um governador da capital no interior, entenderam? Eu sou ele, ele é eu. Vamos juntos, como o Bolsonaro disse, né? Vencer os problemas do nosso Estado. Obrigado, Coronel. Prazer muito grande. Muito boa sorte.
Eu quero agradecer a você, meu caro telespectador, por ter ficado conosco aqui até esta hora. Amanhã nós voltamos ao programa Léo Ladeia com uma entrevista. Na sexta-feira iremos receber aqui o candidato Expedito Júnior. Na mesma linha dessa conversa aqui, mais ou menos os mesmos problemas, as mesmas situações serão discutidos com ele aqui. O nosso interesse realmente é fazer com que o seu voto seja melhor instrumentalizado. O seu voto, o voto de todos nós, tem que ser o melhor para Rondônia. Desejo a todos muito boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Rede TV Rondônia, eleições 2018, sabatina. Até amanhã.